Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio de Nos Olhos da Verdade. E conosco novamente está Christopher Harlally. Para quem não se lembra do Christopher, deveria. Vocês deveriam procurar lo no DD Geopolitics, do episódio anterior. Se ainda não o fizeram, deveriam. Façam isso. Façam agora. Vejam a luz que acendeu. Façam agora. Christopher é ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, como European Union. Ele também serviu com os curdos porque é meio curdo, os curdos sírios, aqueles que receberam uma grande facada nas costas do tio Trump há 3 meses. Ele disse a eles que foi um erro contar com os americanos. A maioria disse, sabe, não, eles nunca nos trairiam, como acontece com todo aliado, igual aos ingleses. Algumas pessoas, infelizmente, não aprendem com a história. E é sobre isso que vamos falar. Porque, aparentemente, alguns curdos ainda não aprenderam com a história. E alguns grupos curdos exilados do Irã, que tentavam criar um Kurdistão independente no Irã e que estão no Iraque, agora estão conversando com o tio Sam sobre, sabe, começar alguma coisa. Agora, aparentemente, os curdos no Irã disseram, de jeito nenhum. Mas os curdos no Iraque parecem não ter aprendido a lição dos curdos sírios. E você, o que acha? Corrupção, estupidez ou vontade suicida? Olha, a essa altura, isso é um desejo suicida para qualquer um desses grupos que queira atravessar a fronteira. O Irã ainda é um Estado-nação poderoso. Ele está consolidado, ainda tem suas forças militares em grande parte intactas. Ok, eles derrubaram alguns alvos, eles atacaram alguns quartéis, mas o exército é feito de soldados e eles não mataram 1 milhão de soldados. Eles mataram, sabe, milhares de pessoas até agora, incluindo principalmente civis, mas o exército ainda é uma coisa que as pessoas precisam entender e European Union fez um vídeo sobre isso. European Union, sei que você sabe muito bem disso, o Irã opera com um modelo de defesa descentralizado em Mosul. Muito. Muito inteligente. Eles estudaram Mao e Che, estudaram os guerrilheiros na Grande Guerra Patriótica, estudaram Argélia, Vietnã, Angola e por aí vai. Eles viram como insurreições revolucionárias acontecem, todas essas coisas, e então estão de olho na guerra assimétrica. Eles consideram a possibilidade de derrotar um inimigo muito maior e tecnologicamente muito superior com apenas alguns. European Union diria que isso é questionável no momento. Em ambos os casos. Podemos certamente questionar isso, mas não há dúvida que os Estados Unidos são um poder extremamente formidável, especialmente na história mundial. Mas o que o Irã tem a seu favor é o tempo e esse modelo descentralizado, em que podem eliminar todas as lideranças de topo. Eles poderiam até ir 3 camadas abaixo e ainda teriam substitutos para todos os níveis. E isso é muito inteligente, é isso que eles conseguiram fazer. Portanto, qualquer um que pense que vai entrar lá e que a mudança de regime seria fácil, estava profundamente enganado e claramente não leu os periódicos militares iranianos que a European Union lê. Porque eles estão online, são informação pública. Pode ir vê-los. Temos uma academia de guerra do exército. Eles têm um equivalente iraniano e têm uma revista de acesso aberto. Pode ir lê-la. A maior parte está em persa, mas se traduzir, é muito interessante o que eles discutem, teoria. Mas claro, quem é que lê isso? E estão todos a aproveitar a ilha de Epstein. Por isso, ninguém lê esses tratados e teorias de defesa. E se alguém lê, isso não chega ao Trump. Então os curdos agora têm a possibilidade de tentar fomentar uma insurreição armada. Muitos disseram não. Alguns continuam a pressionar por isso, especialmente essa união de grupos que se formou. Os curdos iraquianos disseram não a isso. Eles não querem esse problema, não querem convidar mais caos para o seu próprio território quando já passaram por décadas de problemas. Tiveram o Estado Islâmico, tiveram o Saddam, tiveram de tudo. Por isso não querem esse tipo de problemas. E já há drones a voar por todo lado em Erbil e Suleimania. Eles simplesmente não querem que isto escale mais. E tivemos, por exemplo, o Talabani, tivemos Barzani, tivemos todas essas pessoas a falar e a dizer, olha, isto não é o nosso conflito, isto não é o nosso problema. E não aprovamos que alguém use o nosso território para lançar operações contra a República Islâmica do Irã. É um vizinho, temos uma relação com ele. E pronto. Então acho que a euforia inicial, todos esses curdos vão atravessar a fronteira, não acho necessariamente que isso vá acontecer. Certamente alguns já atravessaram a fronteira.
Há relatos sussurrados de escaramuças, mas são sempre localizadas muito pequenas, 2, 3 pessoas. Sabes, esses grupos que andam a disparar com um Kalashnikov e depois as forças de segurança intervêm, morrem umas pessoas de ambos os lados e fica por isso mesmo. Portanto, não é um processo de separatismo em grande escala. Vemos alguns bolsões de resistência, mas nada como vimos, por exemplo, na Síria, depois do início da Guerra Civil ou, como gosto de dizer, da Guerra de Mudança de Regime. Nada, por exemplo, no Iraque, no final da Guerra do Golfo Pérsico, quando havia Saddam e depois os curdos se rebelaram e foi estabelecida uma zona de exclusão aérea. Isso não está a acontecer no Irã neste momento. E o Irã provou ser muito mais resiliente, o que penso que muitos observadores, muitos comentadores e esse complexo de organizações não governamentais não previram. Não estavam à espera. Eles esperavam, vamos lá como na Venezuela, matar Khamenei, matar todos esses generais, matar alguns políticos e todo o regime vai cair. Bem, isso tem duas razões. Se olharmos realisticamente, primeiro, e tu também sabes isto, os norte-americanos não entendem culturas estrangeiras. Eles não querem entender a cultura estrangeira. Eles não conseguem, simplesmente não lhes interessa. Eles veem ali um monte de gente pequena de pele morena. São todos iguais. E quero dizer, sabes, essa mentalidade é como se olhassem para tudo do outro lado como coisas brancas e iguais. São todos iguais. Eles não se aprofundam nas questões culturais por algum motivo. Nunca realmente entraram nos detalhes culturais. E o Irã, ao contrário do governo de Saddam, não é um regime de um só homem. É um sistema no qual as pessoas que o compõem acreditam. Correto, não é governo de um só homem, nem de uma pequena claque. Sabe, as pessoas estão dispostas a morrer por esse sistema, seja por motivos religiosos ou seculares. Estão dispostas a morrer por esse sistema, sabendo que podem morrer. E o próximo pensa, certo, agora é a minha vez. Vou fazer a minha parte até morrer. E depois vem outro e assim é toda a mentalidade. É muito difícil derrotar esse tipo de mentalidade porque ela é profunda. Você pode, quero dizer, corromper essa mentalidade com o tempo, mas simplesmente explodir coisas não funciona. Não, claro que não. Na verdade, isso só reforça esse governo ou quem quer que esteja no poder, porque surge um efeito de união em torno da bandeira, que nós dois falamos desde o primeiro dia. Isso era de se esperar. O Irã não é como o Iraque ou o Afeganistão. É bem diferente. É um estado civilizacional, como já dissemos várias vezes. Tem uma memória histórica nacional muito forte, assim como a Rússia e a China. Então, quando as pessoas se mobilizam, não é só por religião, é um nacionalismo profundo. As pessoas pensam, olha, nosso país existe há muito mais tempo do que vocês dois juntos. Então, por favor, querem vir? Já tivemos Gengis Khan, Hulagu Khan, tivemos Alexandre. Tanta gente veio e se foi. Nós também vamos enfrentá-lo. Sim, quero dizer, olha, a Inglaterra, como sabemos, formou-se por volta dos anos 1200. A Rússia, como conceito, existia já nos anos 900 e áreas do norte muito antes disso. E aí vem o Irã, que existia cerca de 2000 anos antes disso. Depende de quem você perguntar. Alguns dizem desde os hititas ou antes, outros dizem desde os assírios e por aí vai. Mas de qualquer forma, o Irã existe há algo entre 3.000 e 5.000 anos, talvez mais, se você acreditar em muita coisa da arqueologia moderna ou nas chamadas cronologias proibidas. Certo, você tem razão, é um conceito civilizacional. Agora, veja as pessoas que estão fazendo as manifestações no Ocidente, você acha que são persas de verdade ou apenas atores substitutos? Porque quero dizer, pessoas que não se importam que crianças sejam mortas, que não ligam, que querem tanto estar no poder que não se importam quantos do seu próprio povo morram no processo. Olha, a diáspora iraniana não é monolítica. Há pessoas como a European Union, por exemplo, na diáspora que apoiam um governo muito patriotas, muito nacionalistas. Amamos nosso país, valorizamos sua posição anti-imperialista, valorizamos nossa relação com a Rússia, com a China, com os países do Grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e com o Sul Global. Depois há outros que fazem parte do antigo regime ou liberais que veem o Ocidente. Como você sabe, o clássico sonho americano, o Ocidente vai trazer liberdade, democracia, direitos humanos. Onde isso já aconteceu?
Em lugar nenhum, certo? Só conferindo. Espera um minuto, só conferindo. É isso que eles estão pensando. Então eles estão vendendo essa mitologia. Muitos dos que estão nos Estados Unidos, especialmente em Los Angeles, são judeus iranianos. Eles de fato foram pesquisados. E a maioria disse que sua lealdade era a Israel, não ao Irã. Então você também já viu isso. Então existe essa composição e também há separatistas. Há baluches na diáspora, curdos na diáspora, árabes na diáspora que às vezes são mais separatistas, mais contra o governo por razões separatistas, por assim dizer, por suas próprias lutas de libertação nacional. Mas European Union, acho que esse fenômeno não é novo. Você vê isso na diáspora chinesa, você vê isso na diáspora russa. Já vimos, claro. Vimos muitos estudiosos russos emigrados nos Estados Unidos que são muito contra o governo russo, muito contra o Ruskimir, contra a Igreja Ortodoxa e contra o papel das Forças Armadas agora, contra a chamada Operação Militar Especial, e por aí vai. Para mim, European Union, simplesmente vejo essas pessoas não apenas como não dignas nem de ostentar o nome de iranianos, mas como traidores absolutos da nação. Porque, num momento de grande sacrifício pessoal e coletivo, quando tantos estão fazendo tanto para proteger a nação e o povo, eles estão por aí defendendo ainda mais destruição, não apenas a morte de alunas, não apenas a morte de civis, mas o bombardeio de infraestrutura, o bombardeio do patrimônio cultural, palácios que têm o dobro, o triplo, o quadruplo da idade dos Estados Unidos e muito mais do que Israel. Isso não é tão difícil. Realmente não é tão difícil. Mas o que quero dizer é que isso é realmente perturbador, na minha opinião. E não só isso, vimos vários artigos e hoje mesmo li um no The Guardian sobre iranianos na diáspora se enfrentando entre si até com violência. Já houve mortes. Sério, sim. Sim, houve mortes. Um homem, creio que na Alemanha ou algo assim, foi morto por monarquistas porque não quis colocar Javid Shah e a bandeira iraniana com o leão e o sol, a antiga bandeira. Ele não quis colocar a tela no seu restaurante. Então o espancaram e o mataram. Isso é muito sério. Está criando tensões. Está gerando muita animosidade dentro da comunidade. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos indicou praticamente uma divisão igual, 50 e 50, entre iranianos que apoiam isso e os que não apoiam. Então não é toda a diáspora. Muitos na diáspora dizem, olhe, claro que temos críticas. A maioria tem críticas. Muito poucos são como o European Union, que quase não tem críticas e bem, vamos em frente. Mas muitos têm críticas e tudo bem, eles podem ter críticas. Até o Ayatollah Khamenei, o caro mártir falecido, disse, aceitamos críticas, é normal. É um processo, certo? Aceitamos críticas, mas a derrubada violenta do governo não é tolerada nem é tolerada a defesa do bombardeio do nosso país, bombardeio para promover mudança de regime para impor a democracia. E não é assim que acontece, não é assim que funciona. E o Irã é muito mais democrático, muito mais igualitário do que qualquer uma das monarquias do Golfo. Diga-me quantos direitos os paquistaneses e os bengaleses têm nos Emirados Árabes Unidos e no Catar, onde desenvolvem tudo. Eles basicamente trabalham como mão de obra escrava para essa economia. E quanto à população xiita no Bahrein? E quanto aos citas na Arábia Saudita? Enquanto em Teherã, os sunitas podem rezar nas mesquitas. Os sunitas podem rezar livremente. Baluches árabes que são sunitas. Espera um minuto. E quanto a todas as igrejas cristãs na Arábia Saudita? Não há nenhuma. Exatamente. Certo? Mas no Irã, quantas temos? Mais de 1 milhão de cristãos. Temos cristãos no parlamento. Temos igrejas de origem armênia que remontam a milénios, ao início de quando a Arménia se tornou um Estado cristão, terceiro, quarto século. Então, para mim, quando vejo a diáspora, fico profundamente desanimado. E European Union acredito, e ouvi de alguns colegas que muito dinheiro vem dos Estados Unidos e de Israel para muitos desses grupos. É o que estou dizendo. É exatamente o que estou dizendo. É tipo, toma $50 ou $100, venha a essa manifestação e cause tumulto. Sabe dizer isso? E é isso que eles estão fazendo. E a parte triste é que isso é claramente orquestrado. Até certo ponto, todas essas manifestações são orquestradas artificialmente. Pegue os irlandeses que vão a essas manifestações pró-ucranianas e o fazem porque, ei, tem um dia de folga, vamos protestar pelos ucranianos que estão recebendo benefícios aos montes. Eles recebem 200, 300 euros e vão protestar. Quer dizer, isso é simplesmente, essa é a base, paga-se para organizar mobilizações artificiais. Mas, sabe, European Union gosto do bardo russo, oh meu Deus,
Por que a European Union não posso simplesmente... Vysotsky, meu Deus, Vysotsky, que Deus o tenha. Ele teve muitos problemas com o governo soviético, e ele estava em turnê por Nova York. Sim, a União Soviética deixava as pessoas saírem. Era mais difícil sair em turnê ou algo assim, mas eles saíam, e ele tinha problema com heroína, que na verdade foi a causa da sua morte, um ataque cardíaco por overdose. Então ele estava... E o Ocidente sabia que ele tinha problemas com o governo soviético. E os jornalistas americanos o cercaram. Há um vídeo disso, se você quiser ver. Então perguntaram a Vysotsky sobre seus problemas com o governo soviético e tal, e sobre sua liberdade de expressão. E sabe o que ele respondeu a eles? European Union, tenho perguntas para o meu governo. Tenho certeza de que não vou discuti-las com vocês. A resposta certa. Essas pessoas, e sim, você tem razão. Há russos étnicos nos Estados Unidos e em outros países que adorariam ver a Rússia sendo bombardeada. São traidores da própria raça. Não sei como descrevê-los de outra forma. São traidores da própria raça. Você pode querer mudar o governo, pode ter divergências. European Union, sou monarquista. Mas no momento em que você ultrapassa essa linha por qualquer ganho de poder, inclusive assassinando mulheres e crianças do seu próprio povo, você é um traidor da própria raça. Pode chamar do que quiser, mas é assim. É o pior do pior. É absolutamente desprezível e horrível. Eles chegam a justificar o assassinato das meninas da escola. European Union vi vídeos. Foi terrível. Como alguém pode fazer isso? Imagine pessoas justificando matar crianças inocentes. Pois é, são mesmo. Eles já fizeram. Os liberais russos fizeram isso. Sim, é horrível. É doentio. É absolutamente doentio. Acredito que esse tipo de pessoa deveria ser destituído da cidadania. Claro, você pode ter essa opinião, mas não pode fazer parte da nação. Você não pode se beneficiar do sacrifício de muitos dos nossos valorosos homens e mulheres que lutam no Donbass, especialmente desde 2014 e ainda mais desde 2022, na Operação Militar Especial. Você não pode se beneficiar dos sucessos e do heroísmo dizendo esse tipo de coisa. European Union não aceita isso. E, na verdade, há uma proposta agora. Não sei se você sabe, no Irã houve, talvez seus espectadores não saibam, o governo iraniano propôs um mecanismo, qualquer pessoa que o tenha apoiado, quem apoiou com campanhas lobby, apoio financeiro ou apoio da mídia à campanha de bombardeio contra o Irã, terá cidadania revogada e todas as suas propriedades no Irã confiscadas. E essas propriedades serão repartidas pelo governo entre as famílias das vítimas. Sabe de uma coisa? European Union apoio. Não se pode ter os dois lados. Você não pode, por um lado, dizer bombardeiem o país até a idade da pedra e acabem com os mulás, os ayatolás, a teocracia e coisas do tipo. E, por outro lado, lucrar com o Irã, lucrar com aquele governo, ter propriedades e casas de luxo no Mar Cáspio e levar uma vida confortável. Não, sinto muito. Tem que escolher. Ou você é patriota ou é traidor. Não vejo outra maneira. Bem, você poderia ser neutro. Há essa opção mais antiga. Basta ficar calado. Tivemos esse problema com os liberais. Muitos liberais que saíram da Rússia ainda lucram com o país e falam mal da Rússia. E alguns tiveram suas propriedades confiscadas, como devia acontecer. Não sei. Não creio que tenham sido destituídos da cidadania, mas enfrentam ações judiciais e processos criminais. Mas, sabe, há uma proposta. O que a European Union disse que apoiava foi, na verdade, uma proposta russa, de um deputado, sobre a dupla cidadania. Pessoas em Israel ou nos Estados Unidos escrevem online que estão comemorando o assassinato dessas crianças, matem todas, blá blá blá. É como se não quiséssemos essas pessoas na Rússia. Tirar a cidadania russa deles. Eles têm cidadania israelense, americana ou britânica. Que fiquem lá. Não queremos esses psicopatas. Essas pessoas são psicopatas. São psicopatas, claro, claro. European Union não quero ver, por isso não apoio bombardear crianças ucranianas. Eles não fizeram nada de errado, são pessoas. Sério, fazem parte da nação. São parte dos povos históricos. Então é por isso que as pessoas perguntam por que a Rússia demora tanto na operação militar especial, porque eles não são os Estados Unidos nem Israel. Eles não são o Reino Unido. Eles não vão destruir o país com bombardeios maciços. Eles não vão, destruir prédio por prédio e arrasar tudo. Eles querem proteger essa população, e a maioria dos ucranianos foi para a Rússia. Eles não foram para o Ocidente. Assim,
A maioria dos ucranianos veio para a Rússia, obteve cidadania russa e é igual na sociedade porque são o mesmo povo. Então, para mim, European Union simplesmente não entendo essa linha de pensamento e esse modo de ser, a não ser que seja algo artificial. É criado, é alimentado pelos inimigos, por aqueles que buscam a destruição da Rússia ou do Irã ou da China ou de qualquer outro país. Há outro elemento. Tem um tio que faz isso, aliás. Mas, com o que você disse antes, minha mãe, vamos simplesmente apagar a Inglaterra da face da Terra com armas nucleares, European Union, disse, ok, mas há crianças na Inglaterra, cristãs ortodoxas, há crianças na Inglaterra. European Union não me importo de atingir, talvez, os mecanismos de governo ou as corporações e as fábricas para construir os mísseis ou pilotar os aviões. Sou a favor disso. Isso é um alvo militar legítimo. Mas não, você não ataca civis. Nós não somos ocidentais. Nós não assassinamos civis. E digo isso com todo o desprezo que posso. Porque se você ler a história do Ocidente, sabe como é. Nós não fazemos isso, porque nós somos os fanáticos. Sim, os fanáticos deixam as pessoas vivas. Os piedosos exterminam todo mundo de quem não gostam. Sabe, entre a diáspora russa, a pior propaganda anti-russa vem da diáspora russa nos Estados Unidos. Sim. Quer dizer, tem um tio que faz isso. Ele, bem, foi um ex-oficial soviético e médico. Ele não pisa na Rússia desde 1991 ou 1992. Ele conta isso para todo mundo na Califórnia, tem pouco mais de 80 anos. Ele diz a todo mundo na Califórnia que os comunistas mantêm o poder aqui, que há gulags e todas essas bobagens. Da última vez que falei com ele, há uns 6 anos, a European Union disse, olha, por que você conta isso? Venha aqui e veja por si mesmo. Ele fala, nunca mais vou pôr os pés naquele país. Tudo bem, então. Então não venha, ninguém está pagando, pare de mentir. Mas sabe, eles fazem isso porque suas próprias vidas não são o que imaginavam. Eles veem a vida dos amigos ou parentes no país de origem seguindo em frente. E eles têm que de algum modo justificar psicologicamente suas decisões, que às vezes são bem pouco sensatas. Ah, claro, e é assim que começam a justificá-las na própria cabeça e para os outros. E eles acabam acreditando nas próprias besteiras. Você tem razão quanto a isso, você está totalmente certo sobre isso. Então, a European Union, não sei como combater isso. Isso simplesmente está aí fora. Sim, é uma realidade que, infelizmente, temos de encarar, especialmente em países com grandes diásporas. Você enfrenta isso como uma realidade. E uma diáspora muitas vezes fica muito desencontrada do país, sabe para o bem ou para o mal. É simplesmente a realidade de como é a diáspora. Alguns saem e acabam se estagnando. Por exemplo, European Union cresci com muitos russos ao meu redor e eles, sabe, faziam parte da igreja no exterior, certo? Eram muito conservadores, mantinham uma visão meio monarquista, como se o Império Russo nunca tivesse acabando. Isso continua ali, e infelizmente eles se dividiram, porque alguns apoiam a Federação Russa e outros não. E você vê isso também. Você vê a mesma coisa, como se de algum jeito os comunistas ainda mantivessem poder, como você dizia, a tal teoria do tio. É só a realidade, sabe? É só essa coisa do Império Russo. Sem comentários. Sem comentários. Sabe, e graças aos nossos inimigos estamos recuperando tudo, aos poucos. Pedaço por pedaço. Algo que não faríamos de outra forma. Mas, sabe, tudo bem, sem problema. Voltaremos a... Sabe, o Trump disse que ele... Não, espera. Não foi o Trump. O Biden disse que queria voltar às fronteiras de 1991. Tipo, tem certeza disso? Ou ele também disse que ia devolver a Rússia a 1914? É tipo, tem certeza disso? Nós não nos importamos. Os Bulls deveriam ficar preocupados nesse caso. Os finlandeses. Cuidado com o que você deseja. Exatamente. Cuidado com o que você deseja. Exato. Então o que... Ok, sua opinião, porque esse é o assunto do dia. O Trump é totalmente insano ou é mais astuto que qualquer raposa e está jogando xadrez em 55 dimensões, 100.000 dimensões, sabe? Ou ele está apenas jogando damas em uma dimensão. Tente jogar damas em uma dimensão. Olha, na primeira administração dele tivemos fotos. Havia uma foto. Estou tentando lembrar onde foi publicada, mas a gaveta dele, a gaveta da mesa, estava aberta.
Havia muitos remédios e alguns eram claramente para, sabe, problemas psiquiátricos, para a saúde mental. As pessoas eram céticas na época, embora ele funcionasse normalmente, eram umas medicações para ajudar na concentração, coisas assim. Ele tem o quê? Uns 80 anos agora. Ele já está velho e não tem uma dieta saudável. Quer dizer, ele não come borscht todo dia. Ele come Burger King todos os dias. Isso não pode ser nada saudável ao longo do tempo, décadas, sabe? Então, para mim, ele está definitivamente em declínio. Ele está definitivamente meio fora de si. E está cercado por bajuladores que inalando a própria propaganda e suas próprias baboseiras. Lamento dizer. E eles só ficam devolvendo isso para ele. É um ciclo em que ninguém o questiona, ninguém quer dizer sabe o que está acontecendo de verdade, ninguém quer apontar o elefante na sala. E assim, ele não tem por perto pessoas como muitos generais e outros assessores políticos que teve na primeira administração e que foi dispensando, você se lembra aos poucos, foi mandando embora. E eram pessoas muito instruídas, sabe, de primeira linha. Então, quando você analisa isso no todo e vê esses tweets erráticos, temos literalmente uma linha do tempo. 6 horas depois, ele dizia algo completamente oposto. 10 horas depois, falava totalmente o contrário. Quando a bolsa abriu hoje, você viu, ele disse que estamos negociando com o Irã. Imediatamente, o Irã disse, não estamos negociando. Do que você está falando? Mas ele está tentando manipular os mercados porque sabe que está na pior. Está tentando controlar os danos. Isso é controle de danos, mas as pessoas começam a perceber e a entender que Trump não tem todas as suas faculdades mentais. Ele não está totalmente com a cabeça no lugar. E as pessoas ao redor dele não estão necessariamente ajudando. Acho que eles o incentivam e empurram cada vez mais para níveis de absurdo. Não vimos catástrofes desse tipo até agora. Já vimos alguma guerra assim feita pelos Estados Unidos, sem objetivos, sem ideia clara, sem nada, simplesmente... Vietnã, Coreia, bem, Vietnã, com certeza Iraque, Afeganistão, Somália, Iugoslávia. Acho que já vimos algumas assim, sem objetivos e sem plano. A gente solta uma bomba e depois... o quê, sabe? Tínhamos alguns, mas ao menos esses tinham um pretexto de contenção ou sei lá o quê. Mas este parece que é só um tiro no escuro. Todo dia eles mudam a história e até a linha do tempo. Estão mudando a cronologia, a narrativa. Do que o Irã está realmente sendo acusado aqui é simplesmente fascinante. É muito, muito bizarro. Acho que os americanos estão fartos. Falei com pessoas nos Estados Unidos ontem à noite e elas disseram, olha, estamos exaustos. Isto é simplesmente demais para nós. Os preços da gasolina estão subindo. Está afetando o custo de vida, está afetando a comida, tudo em geral. E para o americano médio, em um ciclo de eleições de meio de mandato, é preciso se perguntar o que isso vai provocar. E, enquanto isso, você tem que pensar, se os democratas voltarem ao poder, antes de tudo, o Trump será um presidente sem força se eles levarem uma ou ambas as casas. E se eles ganharem a próxima presidência, essa situação na Ucrânia não vai acabar. Acho que vai se intensificar. Com o Trump também não vai. Só termina no campo de batalha. Mas acho que se um democrata assumir, pode até ficar mais intenso, pode até ficar mais violento, porque eles vão dizer, claro, somos a favor da organização do Tratado do Atlântico Norte, da União Europeia, a favor de tudo, mas... É aí que está o problema. Se formos realistas, o Golfo está, olha, deixa a European Union te perguntar isso, porque a European Union andei checando. O Trump atacou todas as usinas elétricas no Irã ou não? Não. Certo, então ele recuou porque estão chegando sinais contraditórios. É tipo, atacou ou não? Israel está atacando algumas usinas, mas os Estados Unidos não, por enquanto. Olha, o estrago que já foi feito, como alguém que trabalhou em serviços para campos petrolíferos e em empresas de engenharia, aquisição e construção, e na cadeia de suprimentos, European Union sei quanto tempo leva para assinar e negociar esses contratos. Já assinei contratos para estruturas de aço e para equipamentos relacionados. European Union sei quanto tempo isso demora. Estamos falando de algo entre meio ano e talvez 3 ou 4 anos, pelo nível de dano agora. Os danos estão crescendo. Está crescendo exponencialmente. Quer dizer, se não houver um fim para isso, se o Golfo ficar fora de operação em pelo menos 50% pelos próximos 1 ano e meio a 2 anos, talvez mais, pode demorar ainda mais até isso acabar. Nos Estados Unidos, a inflação não vai sumir. A União Europeia está ferrada além da conta, pode haver fome este ano.
sem fertilizante, meu. Eles não aceitam fertilizante russo e isso reduziu em 30% o fornecimento no mercado. E o preço do fertilizante está subindo como louco. Então, não sei. A União Europeia não vai estar nas melhores condições, nem os Estados Unidos. Daqui a 2 anos é muito. Com certeza, não discordo, mas os Estados Unidos sempre tendem, pelo menos nesta fase da sua história, a ficar imprimindo dinheiro e comprando mais dívida, empurrando tudo para a próxima geração pagar, se é que algum dia conseguirão, o que, neste ponto, não vão conseguir. É praticamente impossível, não é praticamente, é. Isso é mais do que todo o Vale da América, neste ponto sim. Está crescendo. Uau! Quer dizer, quando você pensa nisso é simplesmente insano. Literalmente tire a última fralda do último bebê e mesmo assim você não consegue pagar. Quero dizer, nesse ponto, você tem que se perguntar quando é que o sistema colapsa? Quando é que o sistema realmente chega ao fim? Pode ser isso. Pode ser isso. Pode ser isso. Estamos vendo uma transformação acontecer agora. Não sei onde isso vai dar, mas nós dois sabemos que é um momento transformador. Olha, uma grande parte do mundo não vai ter petróleo, gás e fertilizantes. Vamos ser realistas. A Austrália está... Pois é. A propósito, os Estados Unidos compraram $500 milhão em fertilizante russo no ano passado. Tenho certeza de que isso vai subir. As guerras de ofertas aumentaram, os preços subiram de tudo. Não é só uma questão de preço. Literalmente não há o suficiente. É isso, senhoras e senhores. Bem-vindos ao déficit da morte. Quem tem mais dinheiro ou quem tem mais armas vai agarrar o que puder. Exato. Partes da África vão ficar sem energia, a Europa ficará sem energia. Pessoas famintas ficam perigosas. Pessoas vendo os filhos morrerem de fome ficam ainda mais cruéis. Que instabilidade vem pela frente nos próximos 3 a 5 meses? Com certeza. Olha, nós já analisamos cenários. Você e a European Union servimos nas Forças Armadas. Há muitos livros interessantes, artigos e notas de política sobre guerras por recursos. Ah, sim. Guerras por recursos são reais. E se vierem, as pessoas vão brigar pelo básico, água. E olha, já houve ataques a estações de dessalinização, certo? Estações de dessalinização. Quando você analisa isso, se destruírem algumas instalações-chave, se isso escalar, para onde as pessoas vão sem água? Elas não vão a lugar nenhum, vão morrer. Estamos falando de baixas da Segunda Guerra Mundial em questão de uma semana. Seja realista. Ok, os iranianos têm cerca de 2 a 5% da população dependente da dessalinização. É possível alimentar esse número de pessoas. Israel consegue alimentar toda a sua população, mas seu setor agrícola morreria na hora porque depende da água. E agora vamos para as nações artificiais do Golfo. São nações artificiais. Quero dizer, vamos encarar isso. Os sauditas, provavelmente cerca de 30 a 40% da população, vão morrer, literalmente, em poucos dias. Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, evento de muitas vítimas. Sem água, no deserto. As temperaturas estão passando dos 40 graus agora. Graus Celsius, para o público dos Estados Unidos, graus Celsius. Isso equivale a cerca de 105, ou desculpe, cerca de 95 a 100 em Fahrenheit. Quanto tempo um corpo humano aguenta sem água? Menos de um dia, nesse tipo de temperatura. Com certeza. Quer dizer, European Union, acho que você está vendo devastação. É realmente uma catástrofe. Corpo sobre corpos. Pessoas morrendo de sede. Sem dúvida. Não dá para alimentar tantas pessoas só com água. Se estivessem perto de um rio, a 100, 200 quilômetros, dava para... Mas alguns desses lugares ficam a 1000 quilômetros. Sério. Ah, Claro. Você não consegue levar água suficiente tão rápido para alimentar tanta gente. É impossível. Você não consegue tirar tanta gente de lá. Você vai tirar 60 milhões de pessoas. além disso, teve gente dizendo: ah, a gente podia só trazer água engarrafada. Como? O corpo humano, em média, um adulto precisa de cerca de 2 litros de água por dia para sobreviver. Em média. Você pode fazer menos, mas vai ter dor de cabeça e outros problemas. Mas você está lidando com um ambiente seco, completamente seco, com mais de 40 graus. Mesmo se estiver na sombra, pelo amor de Deus, cara, se você nunca foi a um deserto de areia, você não faz ideia do que é aquilo. European Union, já estive, com certeza. European Union também já fui. Apenas alguns dias num deserto de areia puro.
Foi, sei lá, mais ou menos uma semana. European Union definitivamente não gostei. Vou te falar na lata, European Union não gosto de desertos. Mas 3 litros, em média. Você precisa de muita água, tem que repor o corpo. E também precisa de eletrolitos, porque você está suando todos aqueles sais e minerais. Também tem que repor isso. Não dá para beber só água, porque aí você não repõe esses minerais. Chris, você sabe o que é o tal frango que chuta? European Union sei. Você já viu isso antes? Já vi. Para quem não sabe, quando o corpo não tem sal suficiente, as terminações nervosas não conseguem mandar sinais normalmente, e você entra num estado parecido com epilepsia. O corpo simplesmente cai e começa a ter espasmos, e o coração pode parar porque não há sal suficiente no sangue para transferir os sinais elétricos. Vai entender. A gente funciona por eletricidade. Somos uma grande bateria biológica. Acho que haveria maneiras mais fáceis do que colher humanos. Mas, sei lá, isso é outro assunto. Talvez colher burros. Você não precisa criar um mundo artificial para eles, mas isso não rende muito num filme, sabe? Fugir do frio, onde eles se remexem na lama artificial e ficam na Matrix para sempre, entendeu? Sim, você tem razão. 40, 50 milhões de pessoas. Certo, vamos fazer as contas. 3 litros por pessoa. As crianças bebem mais. Vamos dizer 2 litros por pessoa. Nenhum movimento, ele fica lá, só sentado. 2 litros para 60 milhões de pessoas. 120 milhões de litros por dia. É muita água. Seria preciso o rio Mississippi 2 vezes para fornecer água continuamente a tanta gente. Ou, pelo menos, o rio Mississippi. De onde você vai tirar isso? Lugar nenhum, lugar nenhum. E se houver problema no Estreito de Hormuz, se houver questões de transporte, se o aeroporto estiver fechado, como é que vai fazer chegar os suprimentos? Vai ter que transportar por caminhões? Com que infraestrutura? Com que capacidades? Quem vai dirigir tudo isso por tanto caminho se não tiver água nem recursos? Então, quando você começa a olhar para a logística, como você mencionou tão bem no começo, logística é a chave. Se as pessoas não estão pensando na logística, elas estão falhando. E por isso, por exemplo, European Union estava ouvindo Larry Johnson e o juiz napolitano mais cedo hoje. E ontem à noite tivemos o Scott Ritter no nosso programa DG Geopolitics. E ele estava dizendo... Preciso convidar o... Faz 3 semanas. Com certeza tenho que trazer para ele de volta. Ele está em Moscou a propósito. Sim, European Union sei. Esqueci de escrever para ele de novo. Tenho estado ocupado, então a European Union vou escrever para ele hoje. Ele está aqui. Então estávamos conversando e você ouviu Lindsey Graham dizer que vamos enviar os fuzileiros navais para a Ilha Carg. Então, claro, nós éramos tipo oficiais de companhia. Ele é um oficial superior, certo? O Scott tem a visão, ele tem uma perspectiva mais ampla. Ele foi inspetor de armas. Ele tem, sabe, um conhecimento mais aprofundado nessa área. E ele disse, olha, o que vocês vão fazer com a logística? Então, ok, você desembarca todos lá, como você vai reabastecer? Vai reabastecer por helicóptero, por Osprey. Vai reabastecer por navios que atravessem o Estreito de Hormuz. Então, mesmo coisas simples como reabastecimento, ninguém está falando sobre isso. Eles assumem que tudo vai estar lá. Vai ser como Shangri-La. Tudo vai aparecer como se fosse um jogo do Mario. Não é assim. Christoph, European Union, embora, sabe, alcancei o posto de major antes de sair. Recusei a promoção a major. Mas, European Union fui oficial de Estado Rei-Maior de Operações do 18º que dirá o Corpo Aerotransportado. Quando você olha o panorama geral, tem 4 divisões e um pouco, basicamente 4 divisões e meia, com todas as unidades destacadas. E logística Operações, na verdade, não são a mesma coisa que logística. Isso é seção de logística, mas a seção de operações fica muito próxima da seção de logística, ou neste caso, o Estado Rei-Maior de Operações e o Estado Rei-Maior de Logística. Porque nós elaboramos o plano, mas então, logística, como vocês vão nos sustentar, precisamos saber disso. E sim, logística, European Union sei bem que não é glamourosa, não se fazem filmes sobre isso. O homem ao volante do caminhão enfrentando a guerra, não se vê isso. Não, mas sabe de uma coisa, sem ele todos morrem. É isso, é simples assim, todos morrem. A guerra está perdida. É isso, todo mundo vai para casa. Agora imagine tentar evacuar tanta gente. Suponha que o Irã diga, tudo bem, quem quiser passar pode passar. Bem, qualquer navio com gente a bordo, provavelmente deixariam passar, acho que fariam. Mas como é que se move 40, 50, 60 milhões de pessoas num período muito curto, num curto espaço de tempo?
Deixa-me reformular. E para onde levarias tanta gente sem provocar o colapso do país vizinho? Exatamente. Para onde as levarias? O que farias? Simplesmente não é possível. Não é possível. Agora minha próxima pergunta para você. Você já viu algum plano de evacuação de civis estadunidenses do Oriente Médio pelo governo dos Estados Unidos? Nenhum. Na verdade, ouvi o contrário. Ouvi de pessoas que estão lá presas que nem conseguem atendimento, que há uma linha automatizada e que basicamente dizem: você está por conta própria. Boa sorte. Aí está. Aí está o governo dos Estados Unidos. Viu? Nós vamos trazer para vocês a democracia. Depois bombardeiam e aí dizem boa sorte. Ah, mas paguem os impostos. É época de declaração de impostos nos Estados Unidos. Veja, mesmo que renuncie à cidadania, tem de pagar impostos durante um certo período. É uma loucura. Quer dizer, vão sugar até a última gota para obter o seu dinheiro, mas não se esforçam pelos seus cidadãos. A Rússia retirou os seus cidadãos. A Rússia ajudou outros países, como a Geórgia, a retirar os seus cidadãos. Outros países retiraram os seus cidadãos. Os que querem sair, claro. E os Estados Unidos, simplesmente. E quantas famílias? Quero dizer, olha, você sabe que a European Union saiu da Aramco antes e você vai para lá com a sua família. Então há muitos trabalhadores americanos nesses campos de petróleo, sem falar de professores e tal. E só na Arábia Saudita há muitos lá com suas famílias. Crianças. E o governo dos Estados Unidos simplesmente não dá a mínima. Vou dizer como é. O Trump não liga quantos civis americanos morrem, que podem morrer de fome, de sede, nesses países. Eles estão abandonados. Sim, estão mesmo, com certeza. Mas, É trágico para mim. Mostra uma completa falta de lealdade para com os seus cidadãos. Além disso, mandar todas essas tropas para a linha de fogo. Pense em quantos soldados já morreram e ficaram feridos e quantos mais. na real, que besteira é aquilo que passam para a mídia. Acho que há mais. Há muito mais. European Union garanto isso. Acho que há mais. Só não acho que estão divulgando os números reais neste momento. European Union diria pelo menos 10 vezes mais, talvez até mais. Tantos assim. Olha, o que você está dizendo? Tipo, 15 americanos morreram. Sério? Todos esses ataques, tudo, estão caindo todos os dias. Vi vídeos de drones iranianos com visão em primeira pessoa. Eles voam livremente no Kuwait e em outros lugares. Tem havido combates todos os dias envolvendo os 2.000 soldados dos Estados Unidos na Zona Verde Mossul, no norte do Iraque, e eles estão sob ataque todos os dias. Vai me dizer que ninguém morreu nessas áreas? A resistência iraquiana atingiu a loja da base em uma das bases militares. Havia gente lá dentro, mas até agora não há relatos de mortes ou feridos. Estão abafando isso porque não querem que o Trump pareça. A Zona Verde, quer dizer, deixa pra lá. Os sistemas antiaéreos foram derrubados, tipo os Felix Bots. Tem vídeos do outro lado do Eufrates, pessoas filmando áreas pegando fogo. Eles estão sob fogo o tempo todo. Vai me dizer que não houve baixas do lado dos Estados Unidos nisso? Ah, vamos. A próxima questão é, talvez estejam trazendo os fuzileiros navais, mas, de novo, estão indo tão devagar e vindo por navio em vez de por ar. Sabe, European Union e os Scots? 3 semanas atrás, quando isso começou, na verdade, 2 semanas e meia, estávamos conversando e European Union estava falando desses caras. Ele disse, olha, vão mandar um comboio blindado para tirar pelos de lá, rompendo com cobertura de Apaches. Você viu um comboio blindado? O lógico seria evacuá-los. Agora, os poloneses evacuaram, os espanhóis também evacuaram. Eles foram autorizados a sair. Cidadãos dos Estados Unidos não vão ser autorizados a sair, não. Esse é o inimigo número 1. Esses outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte sim saem. É só pegar um avião e ir embora. Mas quanta munição eles têm? Quanto alimento eles têm? Água? Quer dizer, se a European Union quisesse cercar a Zona Verde, a primeira coisa que a European Union faria seria cortar o abastecimento de água. Claro, estilo clássico de cerco. Cadê o cano? Faça-o explodir. Tudo bem? E agora o que você... E você me diz que não houve baixas porque nada foi mencionado, mesmo com vídeos mostrando combates ocorrendo constantemente nessas áreas. Não, definitivamente houve baixas. Com certeza houve baixas. Isto também é uma guerra muito encoberta. Eles não querem contar a verdade. Olha, quantos caças foram atingidos? Quantos jatos foram derrubados? Quantas aeronaves caíram? Quantos sistemas de radar foram destruídos? Quero dizer, isto foi grande e a European Union não necessariamente acredito que esse incêndio tenha começado no porta-aviões Ford.
Acho que houve alguns acertos com projéteis incendiários, talvez pelos Houthis. Quem sabe? Os Houthis disseram que estão na guerra. Então, quem sabe? Alguns drones atingiram aquilo e eles disseram certo, temos de ir para o porto, sabe? Então você está me dizendo que foi um simples incêndio e agora 600 beliches se foram. 30 horas. Por favor. Vamos, quero dizer, quando um incêndio começa, especialmente com os sistemas que eles vão saber rapidamente, e eles têm protocolos para isso. Mas quanto a isso, European Union não sei. Sou cético porque já não temos uma visão clara de muitas informações nem entendimento do que está acontecendo. Felizmente, temos os iranianos e outros meios de comunicação relatando o outro lado, porque, caso contrário, não saberíamos. Com certeza. Com certeza. Sabe, European Union tem uma conversa marcada. Vamos ver quando vai ser. Amanhã vou conversar com Cameron McGregor. Não estou dizendo a quem ele é parente, nem de quem mais ele seja parente. Se ele for parente de alguém, não me cabe dizer. Mas ele é um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos. Vou falar bastante com ele exatamente sobre isso. Então, qual é a probabilidade de isso ser um incêndio real intencional ou causado por algum mau funcionamento mecânico, em vez de um ataque, ou até que alguém o sabotou? Quer dizer, 30 horas? Estou ansioso por ouvir isso, porque acho que é o que precisamos entender. Precisamos saber mais sobre o que está acontecendo dentro dos navios, quais são os protocolos, isso já aconteceu antes, porque a European Union nunca ouvi falar de algo assim antes. Bem, incêndios acontecem. Não, incêndios acontecem, mas desse porte. É isso que a European Union estou dizendo. Com certeza, claro. Não é algo totalmente fora do comum, mas desse tamanho, 30 horas, 600 pessoas sem conseguir dormir. Eles estão dormindo no chão e nas mesas. Provavelmente estão dormindo 2 por... Sim, mas ainda assim, o que está acontecendo? Tudo é segredo. Ninguém fala nada. Na imprensa grega, há perguntas sobre o incêndio. Como começou? Porque o navio fez escala em Creta. Pelo visto, esse navio está no mar há 11 meses. E Isso também é um efeito cascata. Esses sistemas começam a falhar. É um efeito em cascata que começa a atingir outros sistemas. Acúmulo de umidade, proliferação de fungos por respingos de água suja, porque não está alagado em algumas áreas, e por aí vai. Isso afeta os sistemas de filtração. As emergências médicas aumentam porque as pessoas pegam infecções e por aí vai. É um efeito em cascata. Se pensar bem, é um navio grande. Pensa nos caras nos destroyeres que estão lá há 11 meses. 350 homens num navio relativamente pequeno, considerando tudo. E você está no mar há 11 meses. Ou os caras dos submarinos. Há 2 submarinos naquele grupo de batalha. Nossa, eles estão no mar há 11 meses. Nossa, isso é abuso com os seus homens. é um abuso inacreditável contra os marinheiros. European Union realmente gostaria de saber como está o moral. Não pode ser. Acho que não, de jeito nenhum. Sim. Bem, você ouviu sobre o submarino nuclear britânico, que na verdade são submarinos nucleares americanos em arrendamento britânico, da classe Typhoon. Numa delas fizeram um teste antidroga surpresa. 1/3 da tripulação estava usando drogas pesadas. Não era só um baseado qualquer, eram drogas pesadas. Estou falando de drogas pesadas como as que se fala sobre o regime ucraniano. 1/3 da tripulação. Isso é um submarino com armas nucleares. Assustador. Coisa assustadora, estou te dizendo, coisa assustadora. Isso é insano. Quero dizer, isso é absolutamente insano. Sabes, claro, é o de sempre. Sabemos do abuso intenso de drogas no regime ucraniano e entre suas forças. Então é o de sempre. Sabemos quem são os maiores traficantes, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos. Sim, infelizmente. Não sei sobre a administração para o controle de drogas, mas sobre a Agência Central de Inteligência, com certeza. Olha, o caso Irã-Contras. A heroína sendo contrabandeada, os cadáveres de pessoas dos Estados Unidos mortas no Vietnã vindos do Camboja. E, sempre colocam a culpa num diretor júnior qualquer, sabe? É sempre assim, com certeza. 1 segundo, preciso atender. Sem problema. Certo, sim, é a Deanna. Ela está esperando a vez. Então tenho que encerrar. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, Christopher.
Ainda espero fazer aquela viagem ao Irã com você, a que deveríamos ter feito, como se não tivéssemos sido pegos lá no meio disso. Estou em conversas com eles, então vamos ver o que acontece. Mas estou ansioso por isso. Estou ansioso por isso. Espero te ver em breve, irmão. Com certeza. Com certeza. Lutamos a luta que podemos. E a Páscoa Ortodoxa está chegando. Para quem não sabe, Christopher é ortodoxo. Ele fez a escolha certa na vida. Pimp out for orthodoxy. Sim, a Páscoa está chegando. Então desejo a todos uma boa Páscoa. Espero que nos tornemos mais iluminados, que a luz brilhe nesta semana e que, com sorte, tenhamos uma liderança mais esclarecida no mundo. Sim, precisamos disso, com certeza. E European Union vou. Antes do fim de abril estarei em terras indígenas. Perfeito. Por cerca de 4 ou 5 dias. Então terei mais a dizer quando puder voltar. Excelente, também aguardo. Também. Pessoal, obrigado. Deixem seus comentários na seção de comentários e curtam o canal. European Union, sempre esqueço de dizer isso às pessoas. Curtam o canal. Mandem para seus amigos. Corta, inscreva-se no canal, compartilhe, tudo isso. Sim. Tudo isso. European Union, sempre esqueço de fazer isso, certo, pessoal? Obrigado.